Segundo o Tanar, a Bíblia judaica, Jó era natural de Uz, que era um local que ficava provavelmente na região do território de Edom, ou então ao noroeste da Arábia. Um homem rico, muito piedoso e honesto, que tinha 7 filhos e 3 filhas. Os seus filhos costumavam fazer um banquete em suas casas, um a cada dia, e no final de semana, Jó oferecia 7 holocaustos, de acordo com o número de seus filhos, pensando talvez que os últimos, quando festejavam, cometiam pecados. Segundo lemos, um dia, no Conselho Celeste, em consequência de uma pergunta feita por Hashem, a piedade de Jó foi discutida e colocada em dúvida por Hassatan, que afirmava que se Jó fosse acometido de uma calamidade, certamente pecaria. Hassatan, tendo recebido permissão para lidar com Jó da maneira que lhe aprovesse, primeiro trouxe pobreza para ele, fazendo com que todo o seu gado fosse roubado. Então ele causou a morte de todos os seus filhos. Mas Jó não pecou. Pelo contrário, ele declarou que o ato de Deus era justo, dizendo: o Senhor deu e o Senhor o tirou. Em uma segunda reunião, Hassatan obteve permissão para afligir a própria pessoa de Jó. Ele, portanto, o feriu com uma doença muito dolorosa. Ainda assim, Jó não se queixou. Mesmo quando a sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer, ele respondeu que tinha que aceitar o mal em suas mãos, assim como recebera o bem por toda a sua vida. 3 amigos vieram consolá-lo, e com ele ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. E após este período, começaram os colóquios, as conversas entre ele e seus amigos, que formam o nosso texto do livro de Jó. Finalmente, Hashem restaura a Jó ao seu estado anterior, dando-lhe o dobro do que tinha antes, até mesmo 14 filhos. As filhas, no entanto, nascidas para ele depois da sua restauração, foram apenas 3 em número. Jó viveu 140 anos depois disso e viu 4 gerações. Ele é mencionado por Ezequiel, juntamente com Noar e Daniel, como entre os 3 homens mais justos que já viveram. Devido à importância do livro de Jó, os talmudistas ocuparam-se frequentemente de seu caráter principal. Um dos Amoraim, os antigos comentaristas judeus, expressou a sua opinião na presença de Samuel ben Armani, que Jó nunca existiu e que toda a história era uma fábula. Uma opinião formulada em palavras semelhantes e pronunciada por Shimeon ben Laquish foi interpretada como se Jó de fato tivesse existido, mas que as narrativas no drama são fictícias. Apesar desses pronunciamentos, todos os rabinos acreditavam que Jó teria existido, mas diferiam amplamente quanto à época em que ele teria vivido e quanto à sua nacionalidade, 2 pontos de discussão intimamente relacionados. Cada um dos talmudistas inferiu a época e a nacionalidade de Jó a partir de uma analogia entre 2 palavras ou sentenças bíblicas. De acordo com Bar Kapará, Jó viveu na época de Abraão. De acordo com Abba ben Kahana, ele teria vivido no tempo de Jacó, tendo-se até casado com Diná, a filha de Jacó. Rabi Levi disse que Jó viveu no tempo dos filhos de Jacó. E ele também disse em nome de Yose Halafta que Jó nasceu quando Jacó e seus filhos entraram no Egito, e que ele morreu quando os israelitas deixaram aquele país. Jó, consequentemente, teria vivido 210 anos. Segundo o Midrash, quando Hassatan chegou a acusar os israelitas de serem idólatras,
Deus o colocou contra Jó, de onde teriam advindo os seus sofrimentos. Esta opinião é apoiada pela declaração de que com Jó, Jetro e Balaão foram consultados pelo faraó quanto à forma de reduzir o número dos filhos de Israel, e que Jó foi acometido de calamidade porque tinha permanecido em silêncio. Pode-se mencionar que esta lenda é narrada de maneira diferente no Sefer HaYashar, como segue. No início, Jó, que era um dos eunucos e conselheiros do faraó, aconselhou o rei a matar todos os meninos. Depois, o faraó, tendo tido um sonho que prognosticou o nascimento de um salvador, novamente consultou a Jó. E ele respondeu evasivamente: que o rei faça como bem quiser. Levi ben Lahma também acreditava que Jó viveu no tempo de Moisés, por quem o livro de Jó teria sido escrito. Alguns dos rabinos chegam a declarar que o único servo do faraó que temia a palavra de Deus era Jó. Rava, especificando o tempo com mais precisão, disse que Jó viveu no tempo dos espiões que foram enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. De acordo com esses rabinos, Jó era um gentil, um goi, um estrangeiro, uma opinião expressa em outro lugar mais completamente, em que Jó é tido como um gentil piedoso, ou um dos profetas dos gentios. Outros Tanaim, ou intérpretes do judaísmo, colocam Jó também no reino de Sabá, no reino da Caldeia, ou até mesmo no reino de Assuero. O Rabi Yohanan e o Rabi Elazar, ambos declararam que Jó era um dos que retornaram do cativeiro e que a sua academia situava-se em Tiberíades. É dito que esses Tanaim consideravam Jó como um israelita. E o Rabi Hananel cita em seu texto: todos os Tanaim e Amoraim, com exceção daqueles que colocaram Jó no tempo de Jacó, eram da opinião de que Jó era um israelita. É claro que há muitas e muitas opiniões acerca disto, acerca da nacionalidade e da historicidade de Jó, mas, na verdade, esse não é o nosso tema principal. O que de fato nos interessa aqui, o nosso tema, é o que Jó representa. Partindo da declaração, tanto de Samuel ben Armani, de que Jó nunca existiu, e que toda a história era uma metáfora, e também da opinião de Shimon ben Laquish, que até admitia a sua existência, mas que ainda assim tomava a narrativa como uma ficção, tentaremos expor aqui o significado adjacente à história do antigo patriarca. Primeiramente, seu nome, que em hebraico reveste-se de um sentido muito interessante. Jó, ou Yov em hebraico, tem a mesma construção de inimigo, antagonista ou adversário. Isto pode ser averiguado pela famosa passagem talmúdica, onde lemos: Jó disse diante de Deus: Mestre do universo, talvez uma tempestade tenha passado diante de ti, e confundiste Yov, Jó, com Oyev, inimigo. Bava Batra 16a. É assim bem provável, então, que nada de fora do próprio Jó, nada externo a ele, tenha causado os seus sofrimentos, senão algo que partiu dele mesmo, de seus pensamentos, das suas atitudes ou entendimentos sobre a vida e as relações entre o homem e seu Criador. O homem é o lobo do homem, disse Thomas Hobbes. E tal é a verdade que encontramos em Jó. Não por menos, o pensador inglês é o autor da obra O Leviatã, o animal mítico mencionado no capítulo 41 do livro de Jó. E este já vimos tratar-se de uma representação alegórica da nossa natural inclinação para o mal, dificílima de se controlar. Na obra de Hobbes,
lemos que o homem é o lobo do homem, frase original de Plauto, Homo homini lupus. E ainda que na obra a frase tenha o teor político, aplicando-se à ideia de dominadores e dominados, aplica-se também em quaisquer outros contextos, inclusive no de Jó, onde um homem profundamente religioso pode ser visto ele mesmo como seu maior e principal inimigo. O livro que leva seu nome nos diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Todos esses elogios à sua pessoa poderiam nos conduzir a uma conclusão errada sobre o enredo de toda a história. Quando se diz de Jó que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal, esta é a impressão de fora, ou seja, do autor do livro, que aqui nos fala da admiração geral daquela geração pelo nosso personagem. É o homem vendo o outro homem, é a conclusão do autor que redigiu o texto, dando prioridade à impressão que todos da sua comunidade tinham sobre ele. No cenário da visita que Satã faz a Hashem, logo no início do capítulo 1, um detalhe não pode nos escapar. Após perceber que Satã havia percorrido toda a terra, Hashem pergunta-lhe se ele observou a Jó, seu servo. E o próprio Hashem, o próprio Criador, passa a descrever as qualidades de Jó nas exatas palavras do início do livro. Você viu como é Jó, meu servo, um homem íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. É muito curioso que, entre essas qualidades observadas em Jó, não tenha sido mencionada sabedoria. A questão aqui logo seria: uma pessoa íntegra, temente a Deus e que se desvia do mal, seria necessariamente uma pessoa sábia? A resposta a essa pergunta encontra-se no final do livro, quando Jó, arrependido de algum erro que cometeu, chegou a dizer: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi acerca de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois dessas palavras de autocrítica e de arrependimento e penitência, chegando ao ponto de abominar a si mesmo, o que diríamos de Jó? Mesmo tendo sido descrito como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, não poderíamos dizer, obviamente, jamais, que ele era um homem sábio. E isto foi o que salientou até mesmo o Maimônides. Mas quais foram os erros de Jó? Como será que um homem tão religioso, tão devoto, pode ser falto de sabedoria? Primeiro ponto: ninguém pode oferecer expiação por outra pessoa. E isto é algo muito explícito ao lermos o Salmo 49, verso 7. Ninguém é capaz de redimir o seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Jó, por pura ingenuidade e zelo religioso, oferecia semanalmente sacrifícios pelos seus filhos. Aqui está evidenciado que o zelo e o fervor religioso nem sempre acompanham a sabedoria. Jó era temente a Deus, mas não necessariamente temente a Hashem. Parece contraditório, mas não é. A palavra Deus, em hebraico, Elohim, nem sempre representa a noção acerca do Criador, e sim das suas criações, como as forças naturais ou as leis naturais que regem tudo o que existe. Elohim é uma palavra que também serve para determinar os anjos e até mesmo pessoas que detêm autoridade no plano humano. Por temer a Elohim, que é uma representação do aspecto da justiça e da severidade, sem mencionar Hashem, cujo nome representa o aspecto oposto, ou seja, da misericórdia, o que se dá a entender
é que Jó ficou exposto àquilo que ele mesmo temia quando disse: aquilo que eu tinha medo veio até mim, e aquilo que eu temia me aconteceu. Jó temia tanto a severidade e o rigor que isso acabou sobrevindo a ele. Jó não conhecia a misericórdia, só a severidade. No capítulo 9, 22, ele diz que Deus destrói tanto o justo quanto o ímpio. Porém, lemos em Gênesis 18, 25: longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, para Jó, Deus não fazia distinção entre justos e ímpios. E aqui, mesmo errando, ele acerta. De fato, Elohim, como forças naturais, leis da criação, neste papel, não segue distinção alguma. Porém, Hashem sim. E é com esse aspecto da divindade que Abraão estava dialogando quando mencionou o atributo da misericórdia. Jó, porém, assaltado constantemente pelo temor, pelo medo da severidade, ignorava o atributo da misericórdia divina. Aquilo que você teme, você atrai para junto de si. E Jó aprendeu esta lição de forma muito amarga. Jó admitiu que o homem não pode justificar-se diante de Deus, conforme lemos no capítulo 9, verso 2. Porém, ele mesmo buscou justificar-se ao dizer: a minha justiça eu me apegarei e não alargarei. Não há justiça no homem, não há justiça no indivíduo. Se não nos disciplinarmos no serviço divino, se não atribuirmos à nossa experiência de fé a virtude da misericórdia divina, toda a nossa religiosidade cai por terra, fica nula e sem efeito. Não há justiça na religiosidade e em seus ritos, e sim no resultado que obtemos pelo exercício da espiritualidade. É natural que fiquemos expostos àquilo que tememos. E o que tememos certamente jamais nos oferecerá uma face amigável. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.